Recentemente, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a nova certificação do Google pelo Coursera. Muita gente me trouxe aí no comentário assim, a seguinte dúvida: qual que é a diferença entre essa nova e a anterior? Eu acabei falando de algumas mudanças que essa nova teve, mas é verdade que elas têm propostas distintas. Aqui nesse vídeo, então, eu resolvi comparar as duas lado a lado e a gente vai ver qual que funcionaria melhor para o momento que você está de carreira. Então aqui eu vou trazer quais são as similaridades entre elas, quais são as diferenças principais e qual que eu recomendo aí para a maior parte dos profissionais aí, conhecendo a maior parte do perfil de vocês que estão aqui. Então, do lado esquerdo, a gente tem o Certificado Profissional de Análise de Dados do Google, que é a anterior. Se a gente olhar aqui embaixo, mais de 2 milhões de pessoas já se inscreveram nessa certificação aqui. E do lado direito, o Certificado Profissional do Google Advanced Data Analytics. Então, 133 mil pessoas, o que é normal de já se esperar, porque é uma formação mais nova, ela é mais recente. Se a gente compara aí, tem algumas coisas em comum entre elas aqui. Então, a gente olha, são divididas aí por séries de cursos, né? São módulos, basicamente. Então, a da esquerda, que é a anterior, ela tem 8 séries de cursos, 8 módulos, e a da direita, 7 módulos. A nova, então, ela é reduzida aí no número de módulos. E se a gente olhar aqui o nível, ele está colocando aqui como básico na esquerda e nível avançado na direita, na nova. E aí, as duas, cronograma flexível, as duas têm diploma também, certificação. Sobre essa parte nível básico, avançado, tem uma certa verdade aqui, mas eu discordo parcialmente. A gente vai falar aqui sobre isso. O que a gente tem que entender é que a proposta de cada uma aqui é diferente. Enquanto a anterior, ela está muito mais focada nessa introdução mesmo à área de dados. Ela vai focar muito mais na análise exploratória, te ensinar a trabalhar com aqueles dados. Inclusive, ela usa muito mais Google Sheets do que a nova. Inclusive, se você olhar ferramentas aí na nova, ela nem tem tanto assim o Google Sheets. Então, a anterior, ela foca nessa análise exploratória, que é vista aí na área de dados como um passo mais básico, assim, um passo mais inicial para o profissional que está entrando na área, enquanto a nova, ela até coloca aqui o nível avançado. Ao colocar esse termo aqui, nível avançado, ela está buscando muito mais assuntos que são considerados avançados aí na área de dados. Então, assim, aqui se a gente for olhar, eu vou olhar com mais detalhes aí com vocês. Se for resumir, são 2 assuntos principais. O primeiro deles, estatística. Então, estatística não deveria nem ser visto tanto assim como avançado, porque assim, é uma coisa, é a base toda da área de dados, é a parte da matemática que estuda os dados, eu sempre repito isso aqui no canal, mas é verdade que no dia a dia, para um profissional que está trabalhando numa empresa, o básico de estatística ele vai ter que conhecer para trabalhar com os números ali do dia a dia. Mas o que acontece é que para entrar num tipo de análise mais profundo, que geralmente um cientista de dados aí faz no dia a dia, analista também faz, mas geralmente o cientista de dados naquela empresa que tem projetos mais longo prazo, ele acaba utilizando mais estatística, uma parte mais avançada da estatística. Então essa formação nova, ela tem um foco maior na estatística, que é o ponto número 1, e o segundo, machine learning, que aí sim é um assunto mais avançado. Porque o profissional que está trabalhando com machine learning, ele provavelmente já passou por análise exploratória, ou seja, em resumo aqui, ele aprendeu já a trabalhar com os dados do passado, e aí ele chega no nível de avançado, de conseguir já trabalhar com o futuro. E na área de dados é bem isso. O cara que não sabe trabalhar com o passado, dificilmente ele vai saber resolver algum problema aí de forecasting, de machine learning em geral. Alguma coisa que esteja relacionado a prever o futuro, a prever comportamentos no futuro. Então, assim, se a gente for olhar esses 2 assuntos, eles são realmente, quando a gente olha para as empresas, assuntos mais avançados. Mas isso não quer dizer que o curso em si, ele é avançado no sentido de você precisa de uma formação básica para entrar nele. Todas as 2 formações aqui têm propósitos diferentes, então é o que eu estou explicando aqui, mas todas as 2 são introdutórias. Então você consegue entrar tanto na anterior, quanto nessa nova, que eles chamam aqui de avançado pelo próprio título, e consegue resolver tudo ali, todos os exemplos, todos os exercícios, entregar todo o projeto aqui, conseguir seu certificado, independente do seu nível de estudo. Vamos dar uma olhada aqui em mais detalhes. Então, enquanto a anterior tem 8 séries de cursos, ou seja, 8 módulos, e tem uma avaliação aí de 4.8, mais de 100 mil avaliações, a nova, 7 módulos, ou 7 séries de cursos, como eles chamam aqui, 4.8 também a mesma nota, então todas as 2 têm um nível bem alto, inclusive, se a gente comparar com outras formações aqui do Coursera e outras formações em geral em dados. Tanto é que eu faço muito vídeo relacionado com esse tema aqui, mesmo não sendo patrocinado por eles. Inclusive, Coursera, o Google, me patrocina aí. Então, se a gente olha aqui, a gente tem cronograma flexível para as 2, 6 meses, 10 horas por semana. Ele está estimando aqui que
o profissional vai passar 10 horas por semana, em 6 meses ele consegue completar. Ó, pela experiência aí, em conversar com vocês, em fazer essas formações também, você consegue terminar em muito menos tempo. E essa é uma das vantagens de qualquer uma dessas formações. Ou seja, ela tem um valor, você consegue se inscrever nas duas aí de graça por uma semana, testar, acessar tudo que você quiser ali. Você pode acessar os módulos lá da frente, inclusive, eles não bloqueiam nada. Mas aí depois, a partir da primeira semana, depois que você termina essa primeira semana, é cobrado um valor fixo mensal, que não é super alto aí. E quando a gente olha a parte de habilidades que você terá, a gente tem na primeira, né, da esquerda, que é a anterior, análise de dados, criação de estudos de caso, visualização de dados, limpeza de dados, desenvolvimento de um portfólio, coleta de dados, planilha, metadados, SQL, ética de dados, agregação de dados. Ou seja, é uma formação, assim, eu vou chamar de mais básica, mas que falta em muito profissional. Então tem assuntos aqui mais iniciais para uma pessoa que está começando agora a trabalhar com dados. Enquanto isso, quando a gente vai para a da direita, a formação nova, que eles chamam aqui de avançada, você tem Data Science, Data Analysis, Python, tá até em inglês aqui, mas Python Programming, então Jupyter Notebook, Machine Learning, Estatística, Tableau, Data Visualization, a modelagem preditiva e Kaggle. Então a gente tem aqui, existem outras habilidades também, e tem muita intersecção aqui. É claro que, por saberem que existe essa diferença aí, eles querem inclusive deixar claro que tem uma diferença entre as duas, eles acabam focando no que elas têm de diferença, não o que elas têm em comum. Como você pode ver aqui, essa segunda aqui, ela tem um foco maior nessa parte de estatística. Uma coisa que é interessante, que a Google resolveu mudar, e cara, fazia super sentido mudar, eu já comentei aqui no canal. Se há 2 anos atrás existia uma guerra aí entre R e Python, essa guerra ela foi vencida pelo Python. Ficou bem claro já que assim, tem mais ou menos de um ano aí, eu diria que assim, se você olhar, inclusive, eu já compartilhei alguns dados aqui de número de usuários, o Python passou assim por muito o número de usuários de R. Cada uma tem sua vantagem, desvantagem e tudo mais. Então, uma vantagem que você vai ter nessa formação nova é que ela já começa a utilizar Python. E era uma das maiores, hoje eu diria que é uma das maiores falhas dessa inicial, dessa da esquerda, é que ela ainda trabalha com R. Mas olha, R, assim, tem milhões de usuários no mundo, é uma ferramenta muito útil, que você consegue resolver tudo que você consegue fazer com Python na parte de dados, você consegue fazer com R. Tanto é que elas sempre foram colocadas no mesmo nível. E o que acontece? A Google, percebendo que muito mais usuários passaram a utilizar o Python, e pela facilidade também, a introdução do Python acaba sendo mais simples, por ela ser mais intuitiva, a forma de programar mais orientada a objeto, a coisa é um pouco mais simples ali inicialmente. Tem gente que discorda, tem gente que acha que o R é mais fácil, mas o Google percebeu que está tendo essa demanda maior no Python e resolveu ajustar, inclusive porque dentro da Google muita gente trabalha também com Python. Ponto importante, todas as duas estão em inglês, assim, se você for olhar, assistir os vídeos, você vai ter que assistir em inglês esses vídeos, mas elas têm tradução, então você tem a tradução para português tanto na anterior quanto nessa formação mais nova. Ambas levam mais ou menos aí 180 horas para serem concluídas, em média, né? Mas eu diria que a avançada, por ter esses temas mais avançados um pouco, isso vai te cobrar um pouco mais de tempo ali para estudar. Nada muito impossível, nada muito assim super difícil. Todas as duas têm uma pegada mais introdutória, vai te mostrar para que serve cada uma das coisas. Então, eu assim estimo que essa avançada acaba demorando um pouco mais pro profissional que entra cru ali, entra cru na primeira ou entra cru nessa segunda. Acaba que eu tenho a impressão que essa segunda ela leva um pouco mais de tempo, mas não é nada muito tipo extremo para ser concluída. Mas assim, se você for olhar o número de horas aí estimadas pela Google, 180 horas mais ou menos aí para cada uma. Um ponto importante é a conclusão do curso. Então existe uma conclusão aqui que é um projeto que você entrega. Esse projeto ele vai acabar incluindo várias coisas que você fez lá atrás, e esse projeto assim é uma das coisas mais relevantes dessa formação, porque se você aprendeu Python lá atrás ou R lá atrás, Tableau, você vai acabar combinando tudo ali para entregar esse projeto final. Isso é uma coisa muito legal, porque tem muito a ver, é a coisa que mais conecta com o mundo real aí dos negócios, de uma empresa. Ou seja, numa empresa, quando você vai resolver um problema, cara, geralmente você não vai usar somente uma ferramenta, você vai ter que utilizar mais de uma. Ou seja, você vai usar ali, por exemplo, o Python para acessar de alguma forma, para fazer um código de Python para acessar de alguma forma seu banco de dados através do código de SQL. Quando você for trabalhar com dado e gerar alguma análise mais estatística, talvez você utilize o Python ou o R, mas na hora de gerar o gráfico, você pode trabalhar também alguma coisa ali, você pode fazer no Excel, no Google Sheets. Então você acaba misturando as coisas
trabalhando com ferramentas distintas, e é muito legal das duas ferramentas que você vai acabar entregando um projeto que faz sentido, ele está muito conectado com o que acontece no dia a dia de uma empresa, que tem a ver com a otimização de alguma coisa, mas tem um porém aqui. A formação anterior, ela leva uma vantagem, na minha opinião, porque isso que a gente chama aqui de portfólio dessa formação, você escolhe o tema. Então você vai lá e escolhe o tema que você quer falar, e aí você faz um projeto relacionado com esse tema e entrega o projeto, enquanto a segunda, a mais nova, a avançada, você não pode escolher o tema, é um tema fixo, todos os alunos acabam entregando o mesmo projeto. E aí qual que é a vantagem? A vantagem é que para essa primeira você acabou de criar um projeto que pode ser utilizado para o seu portfólio. E o portfólio, em muitos casos, faz diferença aí, principalmente um profissional que não tem experiência prévia. A pessoa que está aplicando a primeira vez para uma empresa, ela tem o quê? Currículo e portfólio. Então, o portfólio é o que mais se aproxima de uma experiência em uma empresa anterior. Então, se você está buscando criar um portfólio, cara, a formação anterior ela pode te ajudar bastante nisso. Mas isso não quer dizer que você não pode, sei lá, simular um projeto, ver algum projeto que você queira trabalhar, utilizar o que você aprendeu, as ferramentas que você acabou de aprender nessa formação mais nova e fazer seu próprio projeto. Mas aí vai ser um trabalho à parte, vai dedicar mais horas nisso aí. Acaba sendo, então, uma vantagem para a formação anterior, sem ser avançada. Então, uma recomendação final aqui, eu sei que vai depender de cada profissional, e aí o que eu quero separar aqui? Como que eu faria a recomendação dependendo do profissional? Se eu for dividir aqui em grupos, simplificando tudo, você tem um profissional que está fazendo uma migração ou está entrando agora na área de dados e não teve contato na vida, se nunca teve contato com dados, nunca teve contato com Excel, por exemplo, e talvez eu utilizaria até o Excel como o limite aqui para a gente saber se a pessoa está um passo atrás ou na frente. Então, se a pessoa nunca teve contato com dados, eu recomendo a formação sem ser avançada, a formação anterior lá. Se a pessoa já teve algum contato ou já trabalha com dados, já sabe fazer alguma coisa, sabe gerar alguma análise mais simples, eu recomendo a avançada. Até mesmo porque você vai aprender também, até o profissional que é mais experiente, ele vai aprender na formação sem ser avançada. Eu tô chamando de sem ser avançada aqui, separando as duas, mas esse profissional vai aprender também na formação sem ser avançada, só que você concorda comigo que vai ser um assunto mais repetido para o que ele já estava fazendo antes. Ele pode até otimizar o que ele estava fazendo, ele vai utilizar métodos que vão ajudar esse profissional a trabalhar melhor com aqueles dados, mas tipo, ele vai aprender muito mais, a quantidade de informação que esse profissional vai aprender no avançado vai ser maior, porque são coisas mais avançadas realmente, coisas mais complexas, conhecimento de estatística, machine learning, coisa que talvez esse profissional nunca tenha visto na vida, talvez ele não saiba nem como é que começa. Então, se você já tem alguma experiência na área de dados, eu te recomendo a formação avançada. Você pode fazer as duas também, mais uma vez, uma não elimina a outra, principalmente porque tem alguns módulos em comum. Então, dentre os 7 módulos de uma e os 8 da outra, você vai ter módulos em comum. E se eu não me engano, são 3 módulos que elas são, tipo, iguais e você pode aproveitar de uma e de outra. Então, eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. Você já fez alguma dessas formações? Já iniciou alguma delas? Fez o teste aí de 7 dias? O que você achou da didática deles? Muita gente aqui do canal que tem dificuldade de prestar atenção numa coisa mais longa, numa formação mais longa, comenta sobre esse modelo que eles aplicam, que a Google, na minha opinião também, acertou em cheio aqui, porque eles conseguiram quebrar a formação em vídeo, depois você tem uma parte de texto, e aí você tem exercício. E aí meio que repete essa fórmula, só que é muito interessante a forma que eles trabalham, porque nenhum vídeo aí, que eu me lembre, tem mais assim de 20 minutos. São vídeos relativamente curtos, que você aprende um conteúdo muito útil, e depois você vai passar por um texto que você vai conseguir fixar ainda mais aquela ideia na cabeça, e aí depois você vai para um exercício prático, que geralmente você faz rapidão ali. Cara, você estudando aí poucas horas por semana, você consegue finalizar essa formação, até muito antes aí do que eles estão falando. Eles falam que 6 meses, eles estimam em 6 meses, mas se você pegar para valer, cara, eu já vi inscrito aqui terminar em 1 mês, mas eu diria que 1 mês é meio hardcore, até tipo, nem recomendo tanto, porque é conteúdo demais. Faz aí em 3 meses que muito inscrito consegue fazer. Se você já trabalha ou estuda em outros horários, aí sim você consegue ir levando, você consegue fazer em 6 meses tranquilamente. Meu nome é Danilo, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Tem algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aí que eu vou trazer aqui com o maior prazer. Um abraço e até o próximo vídeo.